Tem uma música do Keith Green que ele diz assim: é difícil para mim enxergar quando os meus olhos estão só em mim. É muitas vezes difícil enxergarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas quando nós só pensamos no meu ministério, no meu isso, no meu aquilo, no meu aquilo outro, no meu namorado, no meu casamento, no meu carro, no meu isso. E nós acabamos perdendo o tesouro que é muito mais precioso, que é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Volte os teus olhos para Cristo, contempla tua face de amor. Volte os olhos para Cristo e contempla sua face de amor. Oh, Espírito Santo, o Senhor sabe que eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu amigo. O Senhor é a razão de tudo na minha vida. O Senhor sabe o desejo que eu tenho de ver a tua presença movendo na igreja brasileira, para que a igreja brasileira possa ser aquilo que o Senhor chamou ela para ser. Primeira Crônicas capítulo 28, versículo 10 diz assim: olha, agora, pois, o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Olha, agora, pois, o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei, eu já ministrei sobre esse texto, sobre o templo da glória, sobre o templo que foi construído e de repente algo aconteceu e o Senhor entrou naquele lugar e a glória do Senhor veio naquele lugar. Algo que foi edificado e o Senhor foi atraído para aquilo. Existem alguns que creem algumas coisas sobre a vida de Salomão, que Salomão não era a pessoa mais indicada para construir aquele templo. Eu particularmente também acho. Ele fez muita coisa errada na vida dele, mas de alguma forma caiu na geração dele edificar o templo da glória. A mesma coisa eu penso sobre mim, sobre a minha geração. Nós somos tão falhos e tão cheios de brechas emocionais, de brechas em todas as áreas das nossas vidas, mas parece que de alguma forma Deus está nos sacudindo e dizendo para nós: olha, presta atenção, você não é um acidente da história. Acorda e descobre quem você é. Descobre qual o destino que você tem nessa hora. Você não pode deixar a vida passar sem você fazer diferença. Olha, vocês Brasil, olha, vocês igreja brasileira, existe algo que o Senhor tem para vocês nesta hora, e vocês precisam acordar e prestar atenção e entender aquilo que Deus está querendo e aquilo que Deus está fazendo. Acorda e presta atenção. Em muitos oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus.
Vira para alguém que está do seu lado e fala: olha, o Senhor te escolheu para essa hora. Sacode alguém que está do seu lado e fala: você não sabe que você foi separado para hoje, para esse dia, para esse momento, para essa hora, para esse tempo da história, para edificar algo, para que a glória de Deus venha, para edificar algo. Breaking the yoke. Deus está quebrando o jugo sobre seus ombros. E Ele está querendo que você entenda que o seu chamado é mais profundo, é mais verdadeiro, é mais real, e é eterno. No final desse ano, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E não tem como nós falarmos sobre essas coisas hoje, mas para mim foi claro que nós estamos em um changing point, um momento de mudar. Nós precisamos, se nós não fizermos algumas mudanças nesse exato momento, talvez nós vamos perder muitos anos na história daquilo que Deus tem. Nós temos que fazer alguns ajustes. E esses ajustes precisam ser em nós, na nossa cosmovisão, na nossa forma de ver aquilo que Deus tem para nós, na nossa forma de enxergar. Nós somos bombardeados por informações e por ideias 24 horas por dia do que e de como nós devemos viver a nossa vida. Na faculdade você é bombardeado 24 horas, todo o tempo que você está na faculdade, como que você deve portar e viver a sua vida. No dia a dia você é bombardeado com ideias, com pensamentos e com coisas que chegam a te impulsionar dizendo: se você não for nessa direção, você é louco. Se você não viver a sua vida dessa forma, você é louco. Se você não gastar os próximos 40 anos da sua vida fazendo isso, você é doido. Mas o Espírito Santo está dizendo: loucos são aqueles que não entregam a sua vida totalmente para mim e dizem: Senhor, como que o Senhor quer que eu viva a minha vida? Como que o Senhor quer que eu gaste os anos da minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa: quando você chegar aos seus 80 anos, você quer olhar para a sua história e dizer: eu vivi a minha vida no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e se eu pudesse voltar atrás, eu faria exatamente da mesma maneira, da mesma forma. Deixa eu te dizer uma coisa: não perca a sua vida correndo atrás do vento, mas entregue o seu... Come on. Quem me forma não são os sociólogos, dizem: você é formado pela sociedade, pelo ambiente em que você vive. É verdade, a sociedade que eu vivo é angelical, é cheia de anjos de um lado e do outro, e eu sou formado pelo caráter de Jesus Cristo. Quem influencia a minha pessoa, quem influencia os meus princípios, as minhas vontades, os meus sonhos e aquilo que eu quero ser e aquilo que eu quero fazer, eu preciso ser influenciado pelos céus. Olha, taconona chatalabás. Jesus,
Jesus, não há outro igual a ti. Jesus disse em João 5,19: eu não faço nada que não veja o Pai fazer. Em outras palavras, quem molda a minha vida é o Pai. Quem molda quem eu sou são os céus. Você diz, então você está ensinando a gente a ser alienado. Você não está entendendo o que eu estou falando. Faz faculdade, seja o melhor aluno da faculdade, entra lá e seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, viva nesse mundo, influencia esse mundo, mas não deixe as coisas deste mundo influenciarem você contra aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva a sua vida dos padrões do reino dos céus. Os seus princípios não são os princípios. Todo mundo se deita com a namorada, você não. Porque você tem um chamado eterno. Você tem um destino em Deus. Você está edificando algo para que a glória de Deus venha. Quantos estão me entendendo? Então, nesse texto, Davi, ele se vira para o seu filho e ele começa a dizer para ele: filho, cai na real, cara. Cai na real, Salomão. A sua vida não é um acidente da história. Eu sinto como se o Espírito Santo está falando isso conosco nesta hora. Filhos, caiam na real. Vocês têm um chamado melhor do que isso que você está vivendo. Você foi chamado para viver com mais intensidade do que você está vivendo. Você foi chamado para experimentar coisas mais profundas e tremendamente deliciosas em Cristo, que você tem experimentado. Salomão e Davi então vira para ele. Aqui tem então um encontro de geração. Fala encontro de gerações. Davi olha para Salomão e Davi diz para ele assim: olha, eu fiz e preparei o que era para mim preparar, mas agora chegou a sua vez. Vira para o seu irmão e fala: agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez. Agora chegou a minha vez. Aham. E ele disse para ele: você precisa entender, eu estou parafraseando, você precisa entender o privilégio que você tem. Eu tentei fazer, Salomão, mas o Senhor falou: não, espera. Vai nascer um menino aí, vai nascer uma outra geração, vai nascer mais alguém. Deixa ele edificar. Deixa ele correr. Trabalha, ajunta, jejua, paga um preço, e aí você encharca esses meninos e essas meninas. Paga um preço, geme, chora, prepara, junta material, e aí ajunta esses meninos e essas meninas do Brasil e começa a colocar na boca deles, começa a alimentá-los, começa a colocar nas entranhas dele uma revelação de que é a hora deles, de que é o momento deles, e coloca nas mãos deles aquele que eles precisam. Mas primeiramente você precisa abrir os olhos deles para que eles entendam quem eles são. Eles precisam saber qual é a identidade que eles têm. Quantos estão me entendendo? Eu realmente sinto que nós precisamos ministrar a essa geração, que essa geração precisa ouvir. Eu não posso ministrar para você o que você quer ouvir. Eu tenho que dizer para você o que você precisa ouvir. Segunda coisa que Davi faz, o terceiro, ele vira para Salomão e ele entrega a planta da casa de Deus nas mãos dele. Ele entrega uma visão que transcende gerações. Fala, uma visão que transcende gerações.
Fala, Deus me chamou para ser parte de uma visão que transcende gerações. Nesse ano, eu acho que parte do que Deus vai me usar para fazer no Brasil é entregar a planta na mão da igreja. Falar sobre a visão novamente. Porque esses próximos 10 anos não há mais tempo para apenas falarmos, algo lindo vai acontecer. Chegou a hora onde vai acontecer. Vai ser estabelecido em vocês. Para entendermos melhor esse texto, nós precisamos voltar um pouco. Como eu disse, eu creio que esses próximos 10 anos são muito importantes para a nossa geração. E o tempo de estabelecer, é um tempo de estabelecer a visão. O Senhor tem para a nossa geração algo... Eu não tenho dúvida de que Deus nos chamou para essa hora. Eu não tenho dúvida de que vocês fazem parte disso. E que se vocês crerem, se vocês ouvirem, Deus vai recuperar anos perdidos da igreja. Ele vai nos colocar lá na frente. Aquilo que Ele tem para nós. Mas voltando um pouco no texto. Deixa eu ver, versículo 9. Davi vira para Salomão e fala: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se deixares, rejeitar-te-á para sempre. E tu, filho meu, conhece o Deus de teu pai. Não tem como nós sermos aquilo que Deus nos chamou para ser, sem revelação de quem Deus é. Vira para o seu irmão e fala: revelação de quem Deus é. Você pode tocar igual o melhor instrumentista do Brasil, ou das nações. Você pode ser o cara mais bonitinho do mundo, mas você precisa conhecer a Deus. Diga: conhecer a Deus. Fala sobre intimidade com o Senhor. Você fala: Júlio, eu já ouvi tanto sobre isso nos últimos 10 anos. É verdade. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Nós só vamos edificar aquilo que Deus tem para nós, se nós começarmos conhecendo o Senhor. Intimidade. Conhecer o coração de Deus. Conhecer o que o Senhor tem para as nossas vidas. Conhecer como Ele pensa. Conhecer aquilo que Ele sente. O que Ele ama. O que Ele quer. O que Ele deseja. Dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer. Eu quero ver como o Senhor é. Eu quero ver a sua face. Existe um amigo meu, um estudo muito interessante, que alguém disse assim, que o texto diz, Moisés falou: Senhor, eu quero ver a sua face. E alguém disse, o Senhor disse: não tem como ver a minha face e viver. E por muitos anos nós achamos que não tem como ter intimidade com o Senhor, senão você vai morrer. Mas na verdade, alguns estudiosos descobriram que aquele texto diz assim: ninguém pode ver a face do Senhor e viver da mesma forma que vivia antes. Quando você tem intimidade com o Senhor, você descobre que valores que eram importantíssimos para você, de repente você fala: é isso aqui? A Bíblia diz que um dia nós vamos olhar e dizer: era isso aí? Era isso aí que perturbava as nações? Esse negocinho aí? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos vê-lo como Ele é. Quando nós temos revelação de Deus, nós começamos a ter revelação das circunstâncias, e das impossibilidades se tornam totalmente
desse tamanho e tão pequenas e tão medíocres diante do Deus que nós servimos e do Deus que nós chamamos, que nos chamou. Sabe, um dos grandes problemas de homens e mulheres que têm um chamado de Deus é que eles não conhecem quem Ele chamou, quem o chamou. Eles acham que foi a junta diaconal da igreja, ou que foi o pastor da igreja, ou que foi... mas quando você conhece aquele que te chamou, quando você conhece aquele que te chamou, você não desiste fácil. Você não abre mão das coisas fáceis. Você é criticado, mas você não é apavorado, nem se entristece com as críticas, sabe por quê? Porque você não está procurando o sorriso daqueles que te criticam, mas você olha para os céus e diz: Senhor, foi o Senhor que me chamou, eu estou fazendo o que o Senhor quer, ou o Senhor quer que eu mude? Eu fui chamado para te alegrar, eu fui chamado para gerar alegria no Senhor, eu estou gerando aquilo que o Senhor quer. Se você não conhece a Deus, você não consegue romper no chamado que Deus tem para a sua vida. Sabe como que se conhece a Deus? Isso fica para outro estudo, né? Mas eu vou te dar um segredo. Eu ouvi alguém falando uma coisa interessante. A teologia é algo muito interessante, porque é a criatura tentando entender o Criador. Você já parou por isso? É a criatura tentando compreender o Criador. Nós conhecemos ao Senhor quando nós dizemos: Senhor, nós queremos te conhecer. E começamos a caminhar com Ele, dia após dia. Pela graça, Ele se revela a nós. Pela graça, Ele começa a se abrir a nós. Nós começamos a conhecê-lo. Vira para o seu irmão e fala: eu preciso conhecer aquele que me chamou. Eu preciso conhecer aquele que me chamou. Segunda coisa que Davi disse nesse versículo, ele disse: serve com um coração íntegro. Ai, ai, ai. Belisca o seu irmão e fala: irmão, isso é para te lembrar que você precisa ter um coração íntegro. Espírito Santo de Deus. Ministros de louvor precisam ter integridade de coração. O Senhor quer saber como está o seu coração. Qual a motivação para você estar onde você está? Ou ministrar o que você ministra? Você tem agenda escondida no seu coração? Como está o seu coração? Serve a Ele com integridade de coração. Eu não sei vocês são mais espirituais, mas de vez em quando eu estou ministrando, o Espírito Santo fala: Judson, o que você está fazendo? Você tem orgulho aí no seu coração. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e o Senhor fala, de repente o Senhor me mostra o meu coração e eu fico envergonhado. Tem maldade. E o Senhor fala: é porque eu estou mantendo o seu coração íntegro. Nós precisamos de homens e mulheres íntegros no Brasil. Íntegros de coração. Por isso que muitos começam ministrando louvor e começam a romper, daí a pouco você vê tantos escândalos. Você vê tantas coisas que envergonham o Evangelho. Eu quero te dar um conselho: comece o ministério com integridade e termine o ministério com integridade. Começa o ministério com um coração íntegro e não deixa o seu coração se corromper. Não se corrompa no meio do caminho.
Sabe quantos líderes eu conheço? Oh, língua minha, mas já falei. Quantos pastores e líderes eu conheço no Brasil que começaram bem o ministério, daí a pouco se corromperam no meio do processo. Você volta naquela igreja onde tinha uma pureza, onde tinha uma ingenuidade, onde tinha uma delícia. Era tão delicioso, de repente você chega e fala: Senhor, o que aconteceu? O Senhor falou: eles perderam a pureza, eles perderam a integridade de coração, eles se corromperam com políticos, com dinheiro, com fama, com coisa. Eu não queria falar isso, mas já saiu. Por favor, filhos, sejam diferentes. Por favor, sejam diferentes. Eu me lembro nas escrituras quando chegou Naamã, que estava leproso e queria ser curado. E ele chegou com aquela atitude, né? Porque ele era famoso na nação dele. Ele queria que o homem pusesse a mão nele e pulasse daqui e dali para ele ser curado. Eliseu ficou quietinho em casa e falou: manda um recado para ele. Vai lá, se lava no poço, no rio, 7 vezes, e ele vai ser curado. Naamã ficou irado, mas mesmo assim ele foi curado. Então ele voltou a Eliseu e falou: cara, agora eu sei que tem Deus neste lugar. Existia uma coisa na vida de Eliseu, chamava-se integridade de coração. Ele não se corrompeu por aquele homem ser um homem famoso, ser um homem rico, ser um homem que poderia honrar ele de uma forma assustadoramente maravilhosa, mas ele simplesmente fez aquilo que Deus mandou fazer e não se deixou contaminar. E aí o servo dele, o moço dele, que chamava Geazi, não tinha a mesma atitude. Naamã falou: toma aqui dinheiro. Eliseu falou: não, eu não quero. Por que ele fez aquilo? Eu tenho muitas razões que eu creio por que ele fez aquilo. Mas eu acho que uma das maiores razões, ele estava dizendo para Naamã: o seu dinheiro pode valer lá fora, mas aqui não tem valor nenhum. A sua fama pode valer lá fora, mas aqui Jesus Cristo é o Senhor. A sua pampa e todos os seus funcionários e empregados que você tem impressionam lá fora, mas aqui nós continuamos sendo impressionados pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós continuamos sendo movidos por Ele e para Ele. Nós continuamos sendo sustentados pelo Senhor dos Senhores. Ele abre os céus, Ele fecha os céus, Ele faz guerras, Ele cessa guerras, Ele abre o mar vermelho, Ele ressuscita os mortos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso provedor. Nós não precisamos nos vender, não precisamos nos dobrar, não precisamos fazer negócio, não precisamos cantar a música que todo mundo gosta, não precisamos agradar a homens ou agradar a esses, mas nós temos uma aliança com os céus, porque nós somos chamados para marcar a nossa geração. Vocês estão me entendendo? Eu preciso que você entenda isso. Geazi então foi atrás. Vira para o seu irmão e fala: você não é Geazi. Por favor, não seja Geazi. Fala: integridade de coração. Diga: Deus, dai-me um coração íntegro. Dai-me integridade de coração. Outra coisa que Davi falou: cara, eu preciso que você tenha uma alma voluntária. Isso aí é violento. Uma coisa que me impressionou no Brasil nos últimos 10 anos, com o que Deus começou a fazer no Brasil, é que eu encontrava jovens e ministros que eles falavam: a única coisa que eu quero é carregar uma caixa. Deixa eu servir de alguma forma. Deixa eu... Acabava a reunião, eles corriam para carregar caixas, eles corriam para fazer alguma coisa, para carregar um copo d'água, para fazer isso. Os músicos, há muitos anos atrás, eles não queriam
estar só na frente, eles estavam servindo, tinham coração de servir. Parece que eles foram batizados com uma voluntariedade. Falaram, não, eu me ofereço. Não, eu estou pronto. Não, eu quero ir. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero servir, mover. Eu só quero que Deus continue movendo no nosso meio. Só quero que Deus continue tocando e fazendo o que Ele tem. E Davi vira para o filho dele e fala, olha, você precisa ter voluntariedade. Conhecer a Deus, integridade de coração e voluntariedade. Conhecer a Deus, integridade de coração e voluntariedade. Essas três coisas precisam preceder um ministério que vai romper. Essas três coisas precisam estar no ministério que vai romper no Brasil ou nas nações. Sabe quando a gente chega nas nações, eu vim do Brasil, eu vou sacudir. Na verdade, sabe o que a gente fala? Irmãos, nós estamos aqui para servir vocês. Eu descobri que todos os anos de que eu estou no ministério, não mudou. Eu vou para outra nação, ou Deus me honra em outros lugares, e eu falo assim, o que eu vou fazer agora? Abanar a mão, o Senhor fala, não, Júlio, você veio para servir. Serve. E deixa eu ser honrado. Deixa eu te ensinar um segredo. Deus nos chamou para servir. Para servir. Para servir. Para servir. Não para sermos servidos. Deus precisa trazer esse coração na igreja. Vocês estão cansados já? Eu não estou nem no começo ainda. Davi, então, ele começa a compartilhar com Salomão algumas coisas. Ele fala, olha filho, você precisa entender. Primeira coisa que ele disse, Deus me deu uma palavra sobre você antes de você nascer. Você foi chamado para edificar isso. O Senhor me falou que eu ia ter um filho, que ele ia edificar esse templo e que o Senhor viria. Sabe, a revelação, eu estou voltando de novo para repetir isso. Você precisa saber que antes de você nascer, Deus sonhou com a nossa geração. E quando você anda sabendo que a sua vida importa, e que você pode fazer diferença, você começa a tomar cuidado com o estilo de vida que você vive. Você foi mencionado nos céus. Sim, Senhor. Eu estou levantando uns meninos no Brasil que eu tenho grandes expectativas dele. Senhor, quem? Esses meninos lá, que estão lá orando. Eu vou marcar esses meninos, eu vou separar eles. E eu vou usá-los, não só no Brasil, mas em outras nações. Alguns deles acham que eles foram chamados para tocar e para cantar, mas eles não entenderam ainda. Eu chamei eles para estabelecer o meu reino. Eu chamei eles para sacudir as portas do inferno e arrebentar as portas do inferno. Alguns deles não entendem, mas daqui a 5, 6 anos, eles vão ser estabelecidos em outros lugares, de outras formas. Alguns deles não sabem, mas eu estou arrancando do coração deles espinhos, porque eu estou plantando sementes de avivamento. Eu estou colocando algumas coisas no coração deles. Alguém precisa dizer para esses meninos e para essas meninas para não dormirem nessa hora. Olha, o Senhor te escolheu. Olha, o Senhor te escolheu. Para uma visão maior do que Se eu te dizer que uma visão é maior do que a sua denominação, você não vai ficar chateado comigo não, né? Mas aquilo que Deus nos chamou para fazer é maior do que aquilo que nós estamos achando que é a maior coisa. Qual o tamanho? Qual o tamanho? Vira para o seu irmão e pergunta, cara, qual que é o tamanho da visão que Deus tem para nós? Qual que é o tamanho daquilo que Deus tem para a nossa geração?
Davi vira para Salomão e disse: olha, eu tenho a planta nas minhas mãos, eu tenho umas medidas, e eu vou passar para você. Há anos falamos de uma grande obra, um grande mover no Brasil e nas nações, mas agora nós precisamos entender o tamanho dessa obra, nós precisamos compreender a profundidade. Vocês vão começar a receber ensinos que falam claramente: é assim, é assim, é assim. Deus vai começar a trazer uma graça em mestres no Brasil para ensinar profeticamente as coisas e os passos que precisamos tomar rapidamente nos próximos meses, nos próximos anos, para que nós estabeleçamos aquilo que Deus tem para nós. O Senhor está dando a planta. No versículo 20 do capítulo 28, Davi virou para Salomão e disse assim: olha, Salomão, esforça e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas. Vira para alguém e fala: esforça e não desiste. Tem momentos no ministério, eu posso confessar para vocês, que dá vontade de chutar o balde. Verdade. Tem vontade de falar: Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu vou mudar do Brasil, eu vou ministrar só em outra nação, eu vou ficar só. Mas aí o Senhor fala: esforça, porque esse templo é construído com pedras vivas. E essas pedras precisam ser atraídas e colocadas uma sobre outra. Elas precisam ser encaixadas. E é um trabalho demorado, é um trabalho doloroso, e às vezes algumas pedras se racham, e nós precisamos ter paciência, nós precisamos caminhar, e nós precisamos esperar, e nós precisamos confiar. Mas o Senhor fala: Judson, espera e não desanima. Alguns de vocês estão no ministério já há alguns anos, e o ano de 2009 não foi um ano tão maravilhoso para você assim. E você veio nessa escola com a esperança de ser refrescado e renovado. E o Espírito Santo está dizendo para você: é verdade, eu te trouxe aqui. Eu vou dizer para você o que eu te disse há muitos anos atrás: eu te chamei, e eu não vou te deixar no meio do caminho. Então somente esforça e tenha bom ânimo, porque eu vou completar a obra que eu comecei em você. Toda resistência que veio para te parar no ano passado, não foi para te parar, mas foi para te incendiar com um zelo e com um fogo para os anos que estão na sua frente. É para que você saiba que absolutamente nada pode impedir os sonhos que Deus tem para você e para a sua vida e para a sua igreja. A nossa esperança não está nos homens, a minha esperança está naquele que fez a promessa. A minha esperança não está nos músicos do Brasil, a minha esperança está naquele que disse que levantaria um exército de homens e mulheres nessa nação. Reia! Jesus, te amo. Tu és a minha herança, Jesus, Jesus, eu te amo. Tu és o meu amado, eu te quero. Deixa eu dizer uma coisa, no ministério nós temos momentos difíceis. Mas eu te prometo uma coisa, vale a pena viver a vida para Jesus e fazer da maneira que Ele quer. Vocês estão me entendendo? Vale a pena viver completamente para o Senhor. Versículo 13, Davi dá instruções, fala instruções. No versículo 16, diz que ele deu o modelo
Ele deu um modelo de algumas coisas, do 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele deu instruções e ele deu também modelo. Eu quero dizer para vocês, isso eu estou profetizando, que esses próximos 10 anos serão anos dos pais e filhos. Serão o ano onde os homens e mulheres que Deus levantou como profetas, como mestres, vão se tornar como pais para filhos e vão começar a instruir esses filhos do Senhor a edificar aquilo que Deus tem para eles. Esses pais vão tomar a postura de dizer: olha, eu quero te ensinar, eu quero te instruir, eu quero ser um modelo para que você siga, porque você tem um chamado sobremodo excelente. Muitos ministros, eles estão apenas doendo a sua própria dor e pensando: ah, eu que quero edificar, não, eu que quero. O Senhor fala: relaxa, treina outros, instrui outros, equipe os meninos, equipe as meninas, investe a sua vida. Alguém disse, é verdade, o seu sucesso não está em quantos discípulos estão seguindo você, mas quantos discípulos estão seguindo os seus discípulos. O meu sonho é ouvir do que muitos de vocês, de 18, 20 anos, 20 e poucos anos, vão estar fazendo nas nações daqui a pouco. Os pais não devem ser loucos, mas visionários. Eles devem entender: olha, Deus me deu essa visão para liberar para vocês. Mais ou menos 10 anos, 15 anos atrás, Deus começou a trazer uma visão sobre o Brasil. O Senhor começou a restaurar algo na adoração. E isso não começou só no Brasil, começou em outras nações também. E o Senhor começou a falar sobre algo que Ele ia fazer na igreja brasileira. E nos últimos 10 anos houve uma explosão muito forte de algo que o Senhor fez no Brasil. Eu me lembro que há 15 anos atrás, eu estava na Alemanha alguns meses atrás e tinha até uma irmã aí, que o pastor dela estava comigo também. É uma conferência que nós fazemos em Bamberg todos os anos. E uma das coisas que eu ministrei ali, um dia eu estava lembrando como que tudo começou no Brasil. O que o Senhor fez nessa nação? Eu comecei a pensar: Senhor, o que é que se tornou isso? E o Senhor começou a me lembrar: justo, não era muito. Era só um grupo de meninos e meninas famintos por mim, inconformados, que queriam algo mais de mim, e que olhavam e descobriam que lá há 1000 anos atrás, ou há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, Deus moveu em um país, ou em uma nação, ou em um povo. E esses meninos costumavam se assentar e eles começavam a suspirar. Eu me lembro quando eu me sentava, eu, alguns amigos meus aqui de Belo Horizonte, a gente sentava para bater papo e nós começávamos a suspirar por uma visitação do Senhor. Nós começávamos a dizer: se o Senhor se lembrasse de nós e passasse por aqui, a gente não ia deixar isso acabar. Nós suspirávamos, nós líamos as histórias de Evan Roberts, do avivamento no país de Gales, a Rua Azusa, de outros avivamentos, sobre o que Deus estava fazendo no Canadá, em Toronto, sobre o que estava acontecendo na Flórida naquela época, onde 300 mil pessoas se converteram mais ou menos em 3 anos, e nós começamos a sonhar e falar: Deus, por favor, faz isso com a gente, por favor, faz isso conosco. Sabe uma coisa que eu descobri?
Pedi, pedi e dar-se-vos-á. E ao redor do mundo, Deus começou a despertar nos últimos 15 anos meninos e meninas famintos por Deus. No final do ano agora eu estava assistindo uma conferência em Kansas City chamada One Thing, do ministério chamado IHOP, na International House of Prayer, porque por 10 anos eles estão, nessa mesma época eles começaram a pregar as mesmas coisas que nós pregamos, sobre a noiva, sobre Cantares de Salomão, sobre a paixão e a fome pelo noivo. E eles começaram há 10 anos atrás, 24 horas de oração e adoração. Hoje eles têm 1.000 jovens, 500 jovens, só nesse, eles têm ao redor do mundo todo casas de oração e adoração, mas só nesse Kansas City eles têm 1.000 jovens, 500 são de tempo integral. O que eles fazem? Eles oram, eles adoram ao Senhor 24 horas por dia. E tinha uma conferência agora de mais ou menos 20.000 jovens, 20.000 irmãos. E eles estavam profetizando algumas coisas e falando algumas coisas. E eu comecei a pensar, meu Pai, nós pensávamos que nós estávamos loucos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas nós não estávamos loucos, o Senhor realmente estava falando conosco. Senhor, nos ajude a encontrar o caminho que o Senhor tem para essa geração. Nos ajude a encontrar aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos viver intensamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sei você, eu não quero esperar daqui a 50 anos. Eu quero agora. Eu não quero esperar uma outra geração daqui a 100 anos. Eu quero aquilo que Deus falou que era possível na minha geração. Eu quero ver aquilo que o Senhor falou que ia fazer na nossa geração. E nesses últimos 10 anos, Deus tem liberado palavras proféticas sobre o Brasil. O Senhor tem liberado estratégias de crescimento da igreja ao redor do Brasil. Muitas coisas têm acontecido na nação brasileira. E eu perguntei, Senhor, that's it? É só isso, Senhor? Acabou? O Senhor falou comigo, Judson, você não entendeu. Eu estava apenas lançando os fundamentos para aquilo que eu vou fazer daqui para frente. Eu estava apenas lançando fundamentos daquilo que eu tenho para aqui para frente. Agora, oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Quando Jesus nasceu, no templo, havia uma viúva, que ela se casou com 7 anos de casada. Ela era virgem e se casou com 7 anos de casada. Ela perdeu o seu marido. E ela tinha mais ou menos 60 anos, se eu não estou enganado, o texto não me lembro bem. O resto da vida dela ela dedicou à oração e a buscar o Senhor. A oração e a buscar o Senhor. E essa mulher estava no templo, esperando, na expectativa daquilo que Deus ia fazer. Ela estava esperando, ela carregava uma palavra, ela carregava uma visão, ela carregava algo do Senhor. Ela dedicou a vida dela a ouvir, a esperar, a orar, a buscar o Senhor, até que um dia entra aquele menino ali no templo. Até que um dia Maria e José entram carregando aquele menininho para ser circuncidado ou para ser oferecido. E aquela hora se cumpriu aquilo que ela estava esperando a vida toda.
Eu quero dizer para você, eu estou esperando. Eu não sei você, mas eu estou esperando. Eu estou gastando a minha vida esperando aquilo que Deus prometeu que Ele ia fazer. Eu ainda quero ver uma cidade no Brasil tomada por avivamento. Eu ainda vou ver cidades no Brasil onde todas as pessoas se convertem ao Senhor. E onde eu não vou ouvir ninguém batendo no peito e dizendo: não, isso é por causa da nossa estratégia, isso é porque nós temos isso. Onde a única coisa que nós vamos ver é o nome de Jesus sendo exaltado. Oh, eu estou esperando quando o Espírito Santo vai cumprir aquilo que Ele falou, de cidades inteiras serem tomadas pela glória dEle. Onde nas praças vão ter pessoas prostradas no chão, onde pessoas vão vir de outras nações, tomando um avião e entrando naquela cidade, e quando eles entrarem naquela cidade, a glória de Deus vai ser tão intensa, que vão se prostrar no chão, sentindo a presença da glória de Deus. Deixa eu dizer, talvez o que eu estou falando não faz sentido para você, mas o Espírito Santo, Ele prometeu coisas para esta nação. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Há 15 anos, acho que foi 15 anos atrás, eu estava num lugar em São Paulo ministrando. Alguém veio para mim e disse: Deus vai dar canção para vocês que vão ser cantadas nas nações. Pensei, que palavra legal, que bênção. Deus vai dar canção para o Brasil que vai ser cantada em outras nações. Alguns meses atrás eu estava em Budapeste, na Hungria. Quando eles estão cantando um idioma muito difícil, né? A gente vai lá, é difícil entender, eu não entendo. E eles estavam ministrando antes de eu pregar, e daqui a pouco eles começam a cantar uma canção e eu comecei a chorar. Porque de alguma forma eles pegaram uma canção daqui de Belo Horizonte ou daqui do Brasil e traduziram no idioma deles e estão cantando naquela nação. E a presença de Deus entrou naquele lugar quando eles começaram a cantar aquela canção. Sabe? Deus prometeu e Ele cumpriu. Aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Diga, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Eu estou esperando. Diga assim: Senhor, eu estou esperando. Eu estou esperando aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. 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 Levanta as suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, vem sobre nós essa manhã. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Marca-nos com teu coração, Senhor. Marca-nos com teu coração, Senhor Jesus. Você tem um chamado de Deus. Eu estava falando com alguns líderes essa semana que se eu fosse separar o ano de 2010, eu separaria em duas fases. A primeira fase é limpando os poços, e a segunda fase é liberando as águas.
Porque realmente eu creio que esse ano é um ano onde o Senhor está começando a limpar coisas. E no meio desse ano eu sinto como se coisas vão começar a ser liberadas em ministérios, em vidas. Esses primeiros 6 meses serão meses de reflexão. Serão meses onde o Senhor vai começar a limpar a borda do poço. Em outubro, acho que foi outubro, nós fizemos uma viagem para Maués, no Amazonas. E eu amo muito o Amazonas, o norte do Brasil. E nós alugamos um barco e nós íamos cavar um poço em uma tribo indígena. E ficamos 15 dias, 30 horas de barco. Foi uma experiência emocionante para mim. Eu e minha família, nós fomos, e mais alguns irmãos. E eu não sei nada de poço, então eu fui lá para servir, para ajudar. E quando nós chegamos nessa tribo, eu fiquei sabendo a história que naquela tribo já tinha tentado cavar poços 2 vezes e não deu certo. A primeira vez que eles tentaram cavar, eles cavaram e deu 30 metros de profundidade. Mas aí saiu água, eles foram embora, mas depois de alguns dias a água do rio secou, veio a seca. E aquele poço então se secou e foi inutilizado. A segunda vez, eles cavaram, foi no início do ano passado. A equipe foi e cavou um poço. Mas na hora que eles tinham cavado 60 metros, faltou um produto que passa, eu acho que na parede do poço, para o poço não ceder. E então, de noite, parece que o poço ruiu e desmoronou. E eles perderam o poço e quase perderam a máquina que estava furando também. E nós chegamos ali, era a 3ª vez que nós iríamos tentar cavar o poço. E nós começamos a orar. E eu me lembro que uma das palavras que o Senhor compartilhou comigo, o Senhor começou a compartilhar comigo dizendo: é como Isaac, o primeiro poço teve contenda e ele não conseguiu, o segundo poço também, mas o terceiro ele rompeu. Começa a profetizar que esse poço vai romper, começa a crer que esse poço vai romper. E eu pensei, amém, vamos profetizar. E foi uma experiência fantástica. Mas nós começamos a cavar aquele poço. Eles começaram a me mostrar como era. E tem alguns tubos que colocam um tubo no outro. E antes de colocar o tubo, tem que colocar um líquido, um óleo, para que esses tubos possam se encaixar, para que eles pudessem entrar. E dentro desses tubos eles colocam água, que vem por pressão, e a água vai entrando, e lá embaixo tem a broca que vai rodando, e com a pressão da água e da broca e dos tubos conectados, aquele poço era cavado. E à medida que eles iam cavando, demorou vários dias cavando, e à medida que eles cavavam o poço, aqueles irmãos que eram experientes, a água saía, eles olhavam na água e falavam: ainda não estamos na profundidade que a gente quer. E aí cavava mais, ele olhava para a água e falava: ainda não está. Até que um dia chegou quase 60 metros de profundidade, e ele falou: agora nós chegamos onde tem um rio de águas. Teve uma hora que a máquina quebrou e eles falaram: como que consertar? São 9 horas de barco para a cidade próxima, para tentar conseguir uma peça para a máquina. Eles então entraram numa lanchinha e foram e buscaram a peça. E o Senhor começou a ministrar no meu coração isso. O Senhor começou a falar comigo. Ele falou: Judson, você é como um poço meu. Primeira coisa, aquilo que eu comecei em você, talvez possa dar errado, mas eu volto de novo e eu continuo cavando. Eu volto de novo e eu começo, até que eu faça aquilo que eu comecei na sua vida, até que eu veja fluindo aquilo que eu tenho na sua vida. E uma das coisas que o Senhor me mostrou, e eles me deram a tarefa de passar aquele óleo nos tubos, e o Senhor começou a ministrar comigo: olha, isso faz parte do seu chamado no Brasil.
é ligar homens com homens, ministérios com ministérios, homens que digam: cara, eu não tenho medo de trabalhar junto com você, cara, eu não tenho medo de submeter a você, cara, eu não tenho medo de servir a você. Sabe por quê? Porque nós estamos cavando algo profundo, nós estamos abrindo algo para a glória de Deus, nós estamos liberando algo para o reino do Senhor. I do believe, eu creio que que essa geração é uma geração de networking, é uma geração onde nós vamos aprender a trabalhar juntos, é uma geração onde nós vamos aprender a parar de criticar outros ministérios e vamos começar a servir uns aos outros, porque nós vamos entender que Deus nos plantou para essa hora, que Deus nos chamou para essa hora e que Deus nos separou para cavar algo que vai brotar para as nações. Quantos estão me entendendo? E eu sinto como se o Senhor está fazendo isso. E eu lembro que era de dia, era de noite, a máquina estava furando, cara. E eles não paravam de furar, eles não desistiam. Teve uma hora que nós encontramos uma pedra. E eu admiro aqueles irmãos. A pedra é muito difícil, não dá para passar. Eles continuaram cavando. Eles continuaram cavando. Até que daí a pouco começou a subir pelo tubo farelinhos da pedra. O Senhor Jesus está fazendo isso com alguns de vocês. Ele falou: eu encontrei pedra, mas não tem problema. Eu vou continuar cavando. Eu vou continuar cavando. Eu vou continuar cavando. Porque eu prometi fazer uma obra. Eu vou continuar cavando. Eu vou continuar cavando. Eu vou continuar cavando. Eu vou continuar cavando. Até abrir. Até que a água brote. Até que a gente encontre uma fonte. Um rio que brota. Eu não sei você, mas eu estou com a expectativa daquilo que Deus vai fazer. Ele não vai parar, Ele vai cavar até que essa geração seja aquilo que Ele chamou para ser, até que vocês sejam aquilo que Ele chamou para ser. Nós vamos terminar, não temos muito tempo, vamos lá. Qual é a visão? Eu creio que virá uma explosão de compaixão no meio da igreja brasileira. Deus vai trazer uma explosão de compaixão. Nós vamos amar os perdidos, os pobres, os miseráveis. Nós vamos chorar com os que choram como nós nunca chorávamos antes. A igreja brasileira vai ser batizada com uma compaixão. E nós vamos... Não há mais lugar para egoísmo. Não há mais lugar para o meu. É o reino de Deus. É a vontade dos céus. É o coração do Senhor. E o coração do Senhor está batendo por compaixão pelos perdidos. Virá uma onda de compaixão nos ministérios. Deixa eu dizer uma coisa. Desculpa se isso te ofende. Mas me ofende que ministros de louvor, eles só preocupam com o seu instrumento. Eles não choram pelos perdidos. Eles não choram pelas nações. Eles não choram. Deus precisa. Talvez você veio nessa escola para ser um músico melhor. E infelizmente você vai ter que ouvir a minha pregação hoje de manhã. Porque eu estou aqui hoje de manhã para desafiar você a ser a resposta das batidas do coração do Senhor. Quando Davi virou para o seu filho e disse: olha, o Senhor te escolheu. Eu olho para vocês e eu digo como Davi: olha, o Senhor escolheu vocês, igreja brasileira,
para amar como Ele amou, para servir como Ele serviu, para chorar pelos perdidos, para chorar pelos pobres, para abraçar os órfãos, as viúvas. Eu quero cantar aquilo que os céus estão cantando. Essa semana eu tenho andado muito angustiado, não, perturbado. Porque, de acordo com algumas previsões, parece que mais de 100 mil pessoas ou 50 mil pessoas morreram no Haiti. E desde o ano passado, eu recebi convites para o Haiti. Infelizmente não tive como ir. E meu coração estava batendo para o Haiti. E nesses dias eu tenho pensado, é uma nação cujo o voodoo e o espiritismo é muito forte. E alguns meses atrás eu estava na minha casa assistindo televisão e eles estavam falando o que se comia no Haiti, biscoitos misturados com terra e manteiga, é o que dava para os seus filhos. E eu não sei porque eu comecei a chorar. O Senhor trouxe uma compaixão no meu coração. Sabe de uma coisa? O Senhor nos chamou para intervir nessa hora. O Senhor nos chamou para pregoar a palavra dEle nessa hora. Desculpa se a única coisa que você quer é a sua guitarrinha nas suas mãos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que eu quero chegar nos céus não com meu violãozinho, porque eu espero que lá tenha um melhorzinho para esperando. Mas eu quero chegar nos céus com as mãos cheias dos frutos das nações. Eu quero chegar nos céus com as minhas mãos cheias daquilo que nós saqueamos para o Senhor. Eu quero chegar nos céus dizendo: olha aqui, Senhor, os filhos que o Senhor nos deu no Brasil, as heranças que o Senhor nos deu no Brasil. Oh, eu ouvi um presidente dos Estados Unidos falando esses dias que nessa hora o Brasil tem um papel fundamental no Haiti. Eu pensei, é verdade. É óbvio que ele estava falando sobre as Nações Unidas e sobre o exército, mas eu pensei, Senhor, a igreja brasileira pode ir para lá e profetizar naquelas ruas. Diga: compaixão, compaixão, compaixão. Dai-nos compaixão, Deus. Dai-nos compaixão, Deus. Enquanto nós estamos tentando edificar uma igreja, um prédio bonitão, milhares de almas estão sendo soterradas, indo para o inferno. Nós precisamos de alguém como Abraão, que descubra o que vai acontecer antes. Alguém que interceda como Abraão intercedeu antes. Nós precisamos de uma explosão de intercessão no Brasil. Nós precisamos orar como nós não oramos antes. Nós vamos conhecer o coração de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada na terra sem avisar aos seus profetas. Talvez os profetas tenham andado muito ocupados de conferência em conferência, e nós não estamos subindo aonde nós precisamos subir, que é o conselho do Senhor, que é o lugar de intimidade do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: o mover de adoração no Brasil não veio para vender CD. Desculpa se isso ofende a mim mesmo ou a nós gravadores de CD. Deus não nos chamou, nosso chamado principal não é gravar CD, não é fazer conferências de canções. O nosso chamado é para ouvir o coração de Deus, é para ouvir o coração de Deus, é para ouvir o coração de Deus e atrair o coração de Deus. Oh, em nome de Jesus, igreja brasileira, acorda, acorda, acorda. Hey! Em o nome de Jesus Cristo, olha, Deus chamou vocês para muito mais. Deus chamou vocês para muito mais. É por... Come on! Chicataranoseta.
O Espírito Santo de Deus derramou uma unção de adoração para nos aproximar dEle. Porque Ele esperava que se nós nos aproximássemos dEle, Ele então compartilharia conosco a sua dor e o seu coração. E nós seríamos cúmplices dos céus. Mas de alguma forma isso nos aproximou mais das plataformas do que do Senhor. De alguma forma, uma grande multidão quis ser músicos de plataformas, quando na verdade a intenção do coração de Deus era nos aproximar dEle, para de alguma forma nos apaixonarmos pelo coração dEle e recebermos a compaixão. Meus filhos, eu falo a vocês como pais que falam a filhos, eu amo vocês profundamente. E essa manhã eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, faça uma revolução na área da adoração no Brasil. Para de enxergar. Adore. Receba o coração de Jesus nessa hora. Receba o coração de Jesus nessa hora. Receba o coração de Jesus. Se pareça com Ele, sinta a dor que Ele sente. Se envolva como Ele se envolve. Os próximos anos serão anos difíceis, mas serão anos maravilhosos. Nos próximos anos Deus vai intensificar a revelação na adoração. Nos próximos anos o Senhor vai intensificar isso. Eu pensei que estava acabando, mas na verdade não. O Senhor vai intensificar. Mas o Senhor está separando o joio do trigo. O Senhor está sacudindo algumas coisas. Porque o Senhor está querendo que a pureza volte no meio da adoração. O Senhor está querendo que a inocência volte nas plataformas como um dia nós tivemos. A singeleza de coração seja estabelecida de novo. Brasil, ainda há chance para vocês voltarem e abraçarem o chamado que Deus tem para vocês. Nesses últimos anos, no ano passado nós fomos em tantas nações, e no final do ano o Espírito Santo de Deus falou comigo: chegou a hora, vocês precisam estabelecer o chamado das nações no Brasil, precisa ter uma paixão pelas nações. Mas eu não quero que você envie do jeito que vocês têm enviado. Eu não quero egoístas nas nações. Eu não quero homens que acham que são melhores do que são nas nações. Eu quero servos. Eu quero homens e mulheres compelidos pela minha compaixão e pelo amor. Eu não quero que você vá lá implantar a sua denominaçãozinha ou seu sistemazinho de crescimento de igreja. Eu quero que você vá lá e sirva, estabeleça o meu reino e abra os céus nas nações. E abra os céus nas nações. Oh! Essa década deve ser uma década onde nós realmente vamos atingir aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos atingir o que Deus tem para nós. Alguém me disse, falou: Judson, esse negócio de entretenimento vai acabar. Eu falei: é verdade, acabou esse negócio de ficar entretendo o povo. Aí o Senhor falou: não, Judson, sempre vai ter. Sempre vão ter pessoas que gostam de entretenimento. Sempre vão ter irmãos que vão querer ser só entretenimento. Mas acontece que você não foi chamado para isso. Porque sempre vão ter irmãos que cansaram de entretenimento, que cansaram de distrair pessoas ou de agradar pessoas, e eles querem agradar os céus. Sempre vão existir irmãos. Sabe quando Jesus... Tira isso aqui para mim, senão eu vou pregar mais uma hora. Tira aqui, Amós. Alguém tira aqui, por favor.
Sempre vão existir aqueles. Jesus estava com seus discípulos e ele viu a multidão. E a palavra de Deus diz que ele se moveu de íntima compaixão. E ele olhou para os seus discípulos. E ele disse: rogai ao Pai para que mande mais trabalhadores para a seara. E aí ele pegou aqueles discípulos e enviou eles de 2 em 2. Sempre vão haver pessoas para Jesus olhar quando as entranhas dele estão contuídas de compaixão. E eu espero que eu sempre esteja lá para ele olhar para mim. Para ele compartilhar a dor do coração dele. Eu sei vocês, mas o meu coração está incomodado. O Senhor precisa salvar milhões nesses próximos anos. Nós precisamos entrar nessas nações e abençoar essas nações. Eu não aguento mais, não fique escandalizado comigo, até você que está ouvindo no vídeo. Eu não aguento mais mensagem de prosperidade. O irmão vai ter isso, vai ter aquilo. É verdade, Deus vai nos prosperar, aleluia, glória a Deus. Agora vamos usar essa prosperidade para abençoar os pobres. Vamos abençoar as nações. Será que alguém tem coragem de dizer o que está no coração de Deus? É verdade, Deus está prosperando as nações, o Brasil, a igreja vai prosperar. Mas sabe de uma coisa? Alguém precisa dizer que Jesus está chorando. Olha, filho meu, acorda e descobre quem você é. Você não é mais um no meio da multidão que vai com o vento. Mas o Senhor apontou você para se levantar no meio da história e quebrar paradigmas, e quebrar o sistema que não está de acordo com o coração do Senhor. Você não foi chamado para ser rebelde, mas você foi chamado para ser encaixado no coração do Senhor. Sai da caixinha religiosa e ouve o que os céus estão ouvindo. Alguém me deu essa palavra aqui. Nós precisamos passar mais tempo orando no Espírito. O Senhor quer nos revelar coisas grandes, coisas tremendas nesses últimos dias, que só através do Espírito vamos saber. Ele é o nosso Consolador. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Oh, Jesus, enche-me de ti. Oh, vem, Jesus, enche-me de ti, enche-me de ti. Levanta suas mãos aos céus e diga: vem, Jesus, Jesus, enche-me de ti, enche-me de ti, com teu amor, com teu amor, enche-me, enche-me de ti. Oh, vem, Jesus, oh, vem, Jesus, enche-me de ti, enche-me de ti, com teu amor, com teu amor, enche-me de ti, enche-me de ti. Quero sentir tua dor, quero sentir tua dor me envolver. Compaixão me encharcar. Quero sentir tua dor. Quero me envolver. Compaixão igual a ti. Dai-me lágrimas
Dai-me lágrimas, dai-me lágrimas, Jesus. Dai-me lágrimas, diga a Ele. Dai-me lágrimas, dai-me lágrimas, dai-me lágrimas, dai-me lágrimas, Jesus. Dai-me lágrimas, diga isso a Ele. Dai-me lágrimas, oh, oh, oh. Dai-me lágrimas, dai-me lágrimas, Jesus. Quero sentir o que tu sentes, me envolver. Sabe, eu sinto que essa manhã o Senhor está só nos sacudindo e dizendo: olha, vocês foram chamados para mais. Vocês foram chamados para mais. Vocês foram chamados para mais. Sabe, a compaixão. Eu quero chamar aqui na frente, não sei se tem tempo, tudo bem, Cris? Orar? Pode? Não. Quero chamar aqui na frente pastores e pastoras, líderes, que essa manhã querem dizer: sabe de uma coisa? Eu quero ser batizado com compaixão. Eu quero ser encharcado com compaixão e eu quero levar essa unção. Sabe, deixa eu explicar para vocês como funciona. Quando você é cheio de compaixão, você não consegue mais viver do jeito que você vivia antes. Você não consegue mais viver a sua vida do jeito que você vivia antes. Você quer servir, você quer influenciar. Você vê uma notícia no jornal, os seus olhos se enchem de lágrimas. E você fala: Deus, eu podia ter feito alguma coisa. Eu podia ter chorado mais, eu podia ter orado mais. Senhor, me usa nessa hora. Deixa eu dizer uma coisa, chegou a hora onde o Brasil precisa ou para de falar de nações ou vai para as nações. Chegou a hora onde nós precisamos decidir. Nós precisamos estabelecer: eu vou dedicar o resto da minha vida a servir a noiva do Cordeiro, para que ela seja aquilo que o Senhor chamou ela para ser. Eu quero incendiar meninos e meninas com aquilo que me incendiou. Mais ou menos 20 anos atrás, hoje eu estou com 40 anos. Mais ou menos 20 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu decidi viver minha vida completamente para o Senhor. Eu decidi dizer: Senhor, escreve a minha história do jeito que o Senhor quiser escrever. Faz da minha vida o que o Senhor quiser fazer. Mas por favor, Senhor, eu quero te agradar. Por favor, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero... Oh, Deus. Essa manhã é uma manhã onde você precisa dizer: Jesus, a minha vida é tua. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Essa manhã eu disse para vocês quem vocês são. Vocês são aqueles filhos que nasceram no meio do avivamento, no meio de algo que Deus estava fazendo. Vocês são filhos que nasceram já com uma promessa em vocês. Vocês são filhos que carregam já uma semente de promessa de Deus. A única coisa que vocês precisam fazer é cumprir aquilo que eu falei com vocês. Integridade de coração, conhecer ao Senhor e ser voluntário. E Deus vai estabelecer você na hora certa. Existem pastores aqui que você nos últimos 4 anos você viu divisões na sua cidade. Você viu pastores falando mal de outros pastores. Você viu mágoa sendo estabelecida na sua cidade entre líderes.
Você viu escândalos no meio da igreja, no meio de líderes, pecados. E de alguma forma você pensou: eu não quero mais o ministério, porque se é desse jeito, eu não quero mais. O Senhor está dizendo para você: do not give up. Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, porque eu estou levantando uma nova geração, uma nova geração, uma nova geração.